Oi, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre texto descritivo? Vamos lá. Texto descritivo. Texto descritivo, ele é, na verdade, um detalhamento, né? Esse detalhamento, ele tem um objetivo de transmitir impressões, sensações e características. O que pode ser detalhado? Um local, uma pessoa, animal, acontecimentos ou várias outras situações em que você precisa de uma descrição para que o leitor consiga visualizar aquilo que você está vendo ou aquilo que você quer transmitir, tá bom? Eu coloquei então para vocês aqui alguns exemplos de texto descritivo, onde você pode encontrar o texto descritivo. Em relatos históricos, relatos pessoais, reportagens, biografias, currículos, entre outros textos, entre outros tipos de textos, né? Por exemplo, se eu tiver um conto e dentro desse conto eu quero descrever uma cena, né? Para que o meu leitor consiga entrar na história, para que ele consiga até vivenciar aquelas emoções da história em que ele está lendo, né? A qual ele está lendo. Então, o que eu faço? Faço um detalhamento, faço uma descrição, tá bom? Eu tenho, então, as características da linguagem, que tipo de linguagem, que tipo de características, né, tem o meu texto. Primeiro deles, gente, muitos substantivos, tá? Porque tudo que existe tem um nome, né? E se não tivesse, eu teria que inventar um nome para justamente diferenciar uma coisa da outra, tá? Então eu vou usar muitos substantivos. E junto com esses substantivos vem o quê? Os adjetivos, que na verdade, o que eles fazem? Eles caracterizam esses substantivos, eles acabam por diferenciar uma coisa da outra. Então, os adjetivos são extremamente úteis na hora de fazer uma descrição. Verbos de estado, né? Se nós formos analisar um tópico frasal, a gente vai saber que o verbo de estado ele está intimamente ligado ao predicativo do sujeito, quer dizer, a descrição daquele sujeito, tá bom? Então a gente usa os verbos de estado. A linguagem ela é dinâmica, ela é muito rápida, né? E clara, né? Clara, assim, ela não tem ela é o que ela é, tá bom? Ela é uma linguagem muito clara, de fácil entendimento, né? A não ser quando eu uso as figuras de linguagem. Aí essa questão de ser tão clara e objetiva, ela vai mudar um pouco, tá bom? E vocês logo vão entender, tá bom? Bom, quando eu faço então uma descrição, eu posso descrever aspectos físicos e psicológicos, seja de um personagem, né, de um animal. Quando eu falo em aspecto físico, eu falo daquele estereótipo, né? Eu falo do exterior, né? A pessoa alta, baixa, gorda, magra, o cão peludo, pelo branco, pelo alto, pelo baixo. E eu posso falar dos aspectos psicológicos, que são o quê? A moral, o caráter, né? O cão raivoso, por exemplo. Tudo bem? Então, eu posso ter aspectos físicos e psicológicos dentro do meu detalhamento do texto descritivo. Eu posso também ter uma descrição objetiva. O que é uma descrição objetiva? É uma descrição real. É uma descrição em que o autor ele não interfere naquela descrição, né? Ela é exatamente como está. Seria assim, eu poderia dizer que é uma descrição um pouco mais fria e até um pouco mais distante, tá? Porque ela é objetiva. E ele usa, gente, linguagem denotativa, tá? E o que é uma linguagem denotativa? É a linguagem literal, é a linguagem real, tá bom? Eu posso ter também uma descrição subjetiva com a impressão do autor. Então, quando eu falo que tem a impressão do autor, é porque essa descrição ela passou pelas sensações e pelos sentimentos, né, do autor. Então, acontecem modificações nessa descrição, sim, tá? Ela deixa de ser objetiva e ela passa a depender do sujeito que está fazendo aquela descrição das sensações, das experiências dele,
né? E ele pode usar uma linguagem mais conotativa. E o que quer dizer essa linguagem conotativa? Ele vai usar figuras de linguagem, por exemplo, como eu falei aqui, ó, tá vendo? Nas primeiras características. Para quê? Para, às vezes, a gente precisa do uso de uma figura de linguagem para a gente poder expressar realmente o que a gente está sentindo ou o que a gente está vendo, tá bom? Por exemplo, quando ele vê uma moça muito bonita e ele fala, nossa, aquela menina é tão bonita quanto uma flor, tá? Ele fez aí o que? Uma comparação. Comparação é uma figura de linguagem. E ele precisou, de repente, da flor, né? Para enriquecer ali a descrição que ele estava fazendo. Porém, é uma descrição subjetiva, porque ele colocou ali a impressão dele a respeito da menina, tá bom? Então, pessoal, esse resumo que eu fiz para vocês, isso aqui é o básico do texto descritivo. Mais para frente, a gente vai continuar com as nossas aulas sobre textos e a gente vai entrar então com leitura de texto descritivo, tá? Para vocês perceberem em que momento aparece o texto descritivo dentro de um outro texto. Então, nós faremos aí algumas aulas com as leituras dos textos, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham entendido aí um pouquinho mais sobre texto descritivo, tá? Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários as dúvidas de vocês que eu respondo, tudo bem? Então, ó, até a próxima aula e não esqueçam de deixar um like para Pro. Tchau!